Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sétima aula. Bom pessoal, aí na página 16, acompanhe a leitura comigo. Pintura histórica. As pinturas históricas são um gênero de pintura acadêmica, quer dizer, aprendido na faculdade, que narra situações importantes, sejam reais ou da literatura, tá? E tiveram grande crescimento a partir do século XVIII, que vai de 1701 até 1800. Para o pintor, o desafio era unir elementos como objetivos e paisagens com a anatomia humana, tá? Os temas explorados são grandes navegações europeias, descobertas, batalhas, momentos marcantes, como narrou Antônio Firmino de Monteiro, que abre esta unidade, tá? Bom, enquanto isso, na Europa, a colonização das Américas ocorreu no período em que grandes mestres da arte produziam suas obras-primas, como o pintor Leonardo da Vinci e o escultor Michelangelo. Era a época das grandes navegações e do desenvolvimento da ciência. Houve o renascimento cultural. No mundo das imagens, modelos idealizados foram substituídos pela observação da realidade. Novas técnicas como o chiaroscuro e a perspectiva deram inovadores efeitos às obras. Lembrando que chiaroscuro é a técnica chamada de esfumato também, né? Que baseia-se em utilizar gradações de tons claros e escuros das cores, que podem gerar o efeito de profundidade, de volume e sombra nas obras, né? E perspectiva é aquela técnica que visa representar as três dimensões de um plano bidimensional, né? Que dá a ideia de profundidade. A gente pode observar a profundidade na obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, proporcionada pelo desenvolvimento da perspectiva, e a gente observa também o chiaroscuro, dando volume à pera ou à melancia nas pinturas, nesta pintura especificamente de Albert Écault. Tá aqui, ó, Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. Observa lá o fundo, né, aquela perspectiva com os pilares, né, até lá no fundo, aquele arco lá no fundo, dando a ideia de profundidade. E esse aqui é um óleo sobre tela, né, de Rafael, feito em 1510, tem 5 metros por 7 metros, é um quadro bem grande. E aqui já do Albert Écault, né? Abacaxi, melancias e outras frutas, né? São frutas brasileiras. Aí no século 17, é um óleo sobre tela também, mas de quase 1 metro por 1 metro aí de diâmetro, tá bom? Dá pra gente ver perfeitamente o volume causado aí pelo chiaroscuro, nesse caso aqui, a luz e a sombra, né, incidindo e mostrando que está sendo incidida nas frutas, dando a ideia de volume, né? Bom, agora lá na página 18, nós temos aí, interligando os saberes, temos aí a imagem de vários negros, né, que a legenda diz: diferentes nações negras, de Jean-Baptiste Debré, que é uma impressão feita em 1830 aproximadamente, de 50 por 59 centímetros. Bom, no Brasil foram perdidos muitos documentos relacionados à escravidão. Os desenhos e registros de artistas como Jean-Baptiste Debré e Johann Moritz Rugendas são fundamentais para a memória histórica e cultural de nosso país. Alguns troncos culturais se mantiveram e se modificaram. Resistem ao longo dos anos, mas ainda hoje faltam muitos dados sobre a história dos africanos que vieram para o Brasil.
A ciência se desenvolve com um olhar voltado para o futuro e outro para o passado, ajudando a resgatar essas e outras histórias perdidas. Então vamos ver de que maneira a ciência nos ajuda. Ó. Técnica permite identificar a origem de escravos enviados à América. Então os cientistas eles recorreram a um novo método de analisar amostras de DNA encontrado nos ossos de 3 africanos escravizados no século XVII. Né? Os testes permitiram que fossem determinados pela primeira vez seus países de origem. Até então era difícil determinar com precisão a procedência dos 12 milhões de africanos transportados como trabalhadores escravizados até as Américas, entre 1500 e 1850. Havia poucos dados precisos na época e, se por um lado era possível saber em qual porto essas pessoas tinham sido embarcadas, os países de origem eram um mistério. Mas, neste caso, o DNA extraído dos esqueletos desses 3 seres humanos permitiu que fossem determinados como originários de regiões onde hoje ficam Camarões, Gana e Nigéria, conforme estudos publicados nesta segunda-feira, dia 8, na revista Academia Americana de Ciências, a PNAS. Tá? Isso aí foi em março de 2015. Tá? Bom. Expressões de resistência. Você já pensou em ser um artista? Os africanos trazidos para o Brasil foram escravizados por quase 400 anos. Para eles, não era possível escolher uma profissão ou mesmo um meio de se expressar. Para que haja arte, é preciso que haja não só condições para fazer arte, mas também alguém para apreciar a obra. Ao longo da história, artistas afrodescendentes foram conseguindo ocupar espaços na medida em que conquistavam direitos civis. Vamos conhecer alguns desses pioneiros. Nós temos aqui o Aleijadinho, que é um deles, né? Aqui tem um retrato de um Aleijadinho, feito por Euclásio Pena Ventura, no século XIX, é um óleo sobre pergaminho. E aqui está um detalhe do pórtico da igreja de São Francisco de Assis, feito por Aleijadinho também. Tá? Bom, Aleijadinho dispensa comentários, mas sem dúvida ele foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Tá? Pouco se sabe, com certeza, sobre a sua biografia, que permanece até hoje envolta de lendas, controvérsias, enfim. Aí torna muito difícil assim o trabalho de pesquisa sobre ele, né? E ao mesmo tempo transforma ele em uma espécie de herói nacional, né? A primeira fonte, vamos dizer, documental sobre o Aleijadinho é uma nota biográfica escrita somente cerca de 40 anos depois da sua morte. Quer dizer, a sua trajetória ela é reconstituída, principalmente através das obras que ele deixou, embora mesmo neste âmbito sua contribuição também seja controversa, porque as atribuições da autoria da maior parte das mais de 400 criações que hoje existem associadas ao seu nome, ela foi feita sem qualquer comprovação documental, né? Bom, baseando-se apenas em critérios de semelhança estilística, né? Com peças documentadas. Mas o Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, teve suas obras assim talhadas em projetos arquitetônicos, relevos e estátuas por quase toda Minas Gerais, tá? Principalmente em Ouro Preto, cidade de Ouro Preto, né? Mas várias outras igrejas, santuários, enfim, com estilo barroco e o rococó, que é considerado pela crítica brasileira quase em consenso como ele sendo o maior expoente da arte colonial no Brasil, e ultrapassando as fronteiras brasileiras,
Para alguns estudiosos estrangeiros, ele é o maior nome do barroco americano, merecendo com certeza um lugar destacado na história da arte do Ocidente. Tá? Mas durante o período barroco brasileiro, eu já li esse pedaço, né? Então vamos para o Antônio Firmino Monteiro. Antônio Firmino Monteiro. Antônio Firmino Monteiro, a gente vê essa imagem aí, de Ângelo Agostini, feita em 1882, é uma litografia, tá? Uma litografia. Antônio Firmino Monteiro foi outro grande artista. A gente vê aqui uma paisagem feita por Antônio Firmino Monteiro, é um óleo sobre tela, né? Feita em 1885, foi um grande artista negro carioca que se destacou principalmente na pintura de paisagens que fazia ao ar livre. Ele teve uma infância pobre, né? Trabalhou como encadernador, caixeiro e tipógrafo, até começar a estudar pintura na Academia Imperial de Belas Artes. Bom, lembrando que tipógrafo é aquele que estuda as letras, né? E Belas Artes inclui, com certeza, as artes mais tradicionais, onde foi aluno de importantes artistas da época. Em 1880 ele estudou na Europa, com a ajuda do imperador Dom Pedro II, foi professor na Escola de Belas Artes da Bahia e ganhou prêmios nacionais e internacionais. Ele é o autor, né, dessa imagem que a gente viu anteriormente na unidade 1 aqui. Temos também a Ieda Maria. A Ieda Maria nasceu também em Salvador. Também não, ela nasceu em Salvador, na capital da Bahia, e foi uma pintora muito ativa. Estudou na Escola de Belas Artes e tornou-se professora de desenho e gravura. Foi premiada e expôs diversas vezes no Brasil e nos Estados Unidos. Além de pintar, fez gravuras, colagens e desenhos com destaque para suas pinturas de natureza morta, com cenas de frutas, flores e objetos do cotidiano. Lembrando que natureza morta não é natureza que não tem vida, tá? É simplesmente uma imagem que não tem movimento. Por isso que geralmente cestas com frutas, né, flores, objetos são considerados natureza morta. Observe na imagem a ordem em que os elementos são dispostos. Vou mostrar a imagem daqui a pouquinho. O que vemos no primeiro plano? Você percebe que os objetos mais à frente provavelmente foram os últimos a serem pintados? O plano de fundo geralmente é a primeira parte a ser feita, ainda que em forma de rascunho. Assim como em uma colagem, a pessoa que pinta ou desenha em um plano bidimensional, como papel e tela, precisa planejar a imagem a ser criada. Então a gente vê a imagem aí, chama Mesa com Flores Amarelas, da Ieda Maria, feita em 1983, que é uma pintura, tá? A gente vê aqui uma parte do esboço, né? Enfim, toda a questão do primeiro e segundo plano, as imagens que estão mais perto do observador, aquelas que estão mais ao fundo, tá? Enfim. Bom, você sabia? O Museu Afro-Brasileiro, localizado na cidade de São Paulo, é uma referência para a história, a memória e as artes brasileiras, africanas e afro-brasileiras. O museu foi fundado em 2004 por iniciativa do artista baiano Emanuel Araújo, que se tornou curador e diretor da instituição. Tudo começou com a coleção particular de Araújo e hoje o museu conta com um rico acervo e uma trajetória de contribuições importantes para a valorização e preservação e a difusão, que é a divulgação do patrimônio cultural brasileiro de matriz africana e para o reconhecimento da expressão artística de artistas negros brasileiros que muitas vezes tiveram sua atuação
apagada ao longo da história. E a gente está vendo aqui a fachada do Museu Afro-Brasil de São Paulo, essa foto é de 2014. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!